Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma TPC, no dia hoje, 3 de setembro. Hoje é o dia do biólogo, né? Parabéns a todos os biólogos, professores que temos aí na nossa rede, né? E parabenizar principalmente a Juliana, que está retornando, né? Parabéns, Juliana. Seja bem-vinda. Olá, professores, professoras, muito obrigada, Sara. Foi um período aí um pouco difícil, não sei se todos os professores ficaram sabendo, mas os que ficaram sabendo do meu afastamento me mandaram mensagem, agradeço muito. Parabéns aí aos meus colegas biólogos nesse dia. E hoje a nossa TPC está super recheada de assuntos, né, Sara? Muitas novidades. Sim, muitas novidades. Vamos para Vamos lá. O tema da nossa TPC de hoje será então engajamento e resiliência emocional, uma breve reflexão. Nossa pauta é essa daqui: considerações e reflexões sobre a TPC anterior, a sensibilização, que é uma prática de mindfulness, as competências socioemocionais, nesse caso, resiliência emocional, os tipos de engajamento comportamental, cognitivo e emocional. Vamos falar também junto à equipe de matemática sobre o programa de recuperação e aprofundamento e deixamos aqui as nossas referências. Temos aí a avaliação do formulário da TPC do dia 20 de agosto, que foi o ATPC junto com a equipe de matemática. E a avaliação de vocês, ela continua entre ótimas e boas. Tivemos aí uma pequena porcentagem de regulares. Tivemos algumas sugestões, algumas críticas, alguns pontos de atenção que é interessante nós considerarmos a partir de agora. Com relação às demandas, temos aí algumas demandas também, vamos a elas. As demandas mais recorrentes foram essas: ferramentas para melhorar as aulas, engajamento dos estudantes, dúvidas específicas com relação ao GeoGebra, formulários, encurtadores de link, nós respondemos via e-mail para alguns professores. Outra demanda seria plano de aula e uso de ferramentas adequadamente e projetos interdisciplinares envolvendo mídias digitais. Na TPC de hoje, abordaremos uma dessas demandas. Nas próximas ATPCs, priorizaremos outras. Por que priorizaremos? Porque as nossas ATPCs, a partir de agora, elas terão 90 minutos. E nós teremos aí que trazer a questão da recuperação e do aprofundamento. Então, realmente, nós vamos priorizar dentro do formulário, dentro das análises das respostas e das sugestões. Então, aguarde para as próximas ATPCs essas demandas. Vamos para a nossa sensibilização. Vamos fazer uma prática de mindfulness para iniciantes. A prática de mindfulness, ela utiliza como princípio as técnicas meditativas, que constam aí na atenção plena no momento presente. Esse processo, ele ajuda a desenvolver algumas competências socioemocionais. E é claro que já se tem evidências do impacto dessa prática na aprendizagem dos estudantes. Muitas escolas já utilizam essa prática antes do início das aulas. Falando das competências socioemocionais, dentro da macrocompetência de autogestão, o mindfulness trabalha o foco. Dentro da macrocompetência de resiliência emocional, ele ajuda no desenvolvimento da autoconfiança, do autoconhecimento e da tolerância. Então vamos lá, já que temos que praticar
ter atenção plena no momento presente, vamos preparar o nosso momento agora. Sente-se confortavelmente. Se puderem, colocar o celular no modo silencioso e vamos fazer essa prática que consiste principalmente na respiração e nas percepções do nosso corpo. Vamos lá! Mindfulness, uma sessão para iniciantes. Busque um lugar confortável, silencioso, com uma iluminação agradável. Você pode fazer esta prática sentado ou deitado, como preferir. Faça algumas respirações profundas, apenas algumas respirações profundas, para tomar consciência da sua respiração. Então feche os seus olhos e de olhos fechados iniciamos a prática. Tome consciência do seu corpo físico, tome consciência dos seus pés, das suas pernas. Tome consciência do seu quadril, das suas costas. Tome consciência dos seus ombros, do seu abdômen, do alto do peito. Tome consciência das suas mãos, dos seus braços, do seu pescoço, da sua cabeça e da sua expressão facial. Tome consciência de todo o seu corpo, na postura em que você se encontra. Perceba o seu corpo como uma unidade. Então volte a sua atenção para todos os ruídos externos. Permita que a sua mente vagueie de ruído para ruído, dos barulhos mais longe aos mais próximos. Barulho por barulho. Atenção total em todos os ruídos e barulhos que você conseguir captar. Então, você vai buscar um ruído interno. Você pode começar com a sua respiração. Sinta a sua respiração, perceba como ela movimenta o seu corpo. E busque escutar o ruído interno da respiração, o som que a sua respiração faz por dentro. Pode ser que neste momento você sinta o seu coração bater. Perceba se você consegue escutar as batidas do seu coração. Não tente respirar profundamente. Não brigue com a sua mente. Se outros pensamentos, sentimentos, emoções vierem à tona neste momento, apenas o observe gentilmente e volte novamente a sua atenção para o som da sua respiração.
Foco total no som da sua respiração. Aos poucos, volte novamente a sua atenção para todos os barulhos externos. Som por som. Perceba se surgem pensamentos, emoções, sentimentos. E apenas observe gentilmente. A prática de Mindfulness requer que nós aceitemos aquilo que vem de dentro, gentilmente. Nós aceitamos nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos. Porém, nós não somos nem os nossos sentimentos, nem as nossas emoções, nem os nossos pensamentos. Este treino de atenção fará com que você assuma novamente as rédeas da sua vida e não seja mais dominado pelos seus pensamentos e emoções. Para tanto, pratique diariamente. Esta é uma prática para iniciantes. Mantenha sua atenção total no momento presente. Tome consciência, então, de todo o seu corpo, da postura em que você se encontra, da sua respiração, dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos que estão presentes neste momento. E aos poucos, lenta e devagar, volte a abrir os seus olhos. Sinta quais são os movimentos que o seu corpo necessita neste momento. Alongue-se, espreguice. Espero que vocês tenham conseguido relaxar com essa prática de Mindfulness. E para dar continuidade à nossa pauta, nós falaremos agora sobre competências socioemocionais, que são aquelas capacidades individuais, né, que se manifestam nos modos de pensar, de sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. E aí, num momento tão desafiador quanto esse que nós estamos vivendo, né, em que a gente tem a nossa rotina totalmente mudada, a gente tenta encontrar as saídas, as alternativas para superar as dificuldades. Sendo assim, para todos nós que somos educadores, para os estudantes que tiveram aí que se reinventar para lidar com essas circunstâncias decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Isso nos obrigou aí a nos afastarmos bruscamente, né, dos convívios escolares presenciais. E começamos a trabalhar e estudar, né, no caso dos estudantes, de forma remota. E aí, nesse cenário, as competências socioemocionais, como tolerância ao estresse, a empatia, a autoconfiança, a curiosidade para aprender, a persistência, entre outras, tem sido ainda mais importante para os gestores, para os professores, para os estudantes e também para as famílias que estão atravessando esse período aí e tem que pensar em alternativas desse novo normal que a gente está vivendo.
Então, dentre as competências socioemocionais, uma das que foram priorizadas foi a resiliência emocional. E dentro de resiliência emocional, a gente tem aí as competências que envolvem tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança, que são fundamentais para solucionar os desafios que a gente atravessa nesse momento de adversidade, com vista a atingir os objetivos que a gente tem, mesmo diante desse cenário desfavorável. Todo o material que nós estamos trazendo hoje para essa TPC sobre resiliência emocional foi produzido pelo Instituto Ayrton Senna. Nós vamos deixar aqui nos comentários para vocês terem acesso a essa apostila sobre resiliência emocional. E aqui tem um vídeo também muito interessante que vamos exibir agora para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre ela. Vamos falar sobre resiliência emocional, uma das 5 macrocompetências socioemocionais que contribuem para o desenvolvimento pleno dos estudantes e, assim, para a educação integral. A palavra resiliência tem uma origem interessante. Na física, esse termo é usado para designar a propriedade de alguns corpos de sofrer uma tensão e voltar à forma original sem deformação permanente. É o que acontece com uma mola ou com um elástico. Por analogia, usamos a palavra para falar de nossa capacidade de superar as adversidades. Pessoas resilientes enfrentam as dificuldades da vida, aprendem com elas e ganham mais força para vencê-las. Isso é muito importante quando precisamos regular emoções desagradáveis. Essa macrocompetência envolve, portanto, a capacidade de aprender com situações adversas e lidar com sentimentos como a raiva e o medo. No grupo da resiliência emocional existem diversas competências. Aqui destacamos 3 delas: tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança. Ansiedade, preocupação, receio, pavor são estados de uma mesma emoção, o medo. São sentimentos que costumamos experimentar quando temos que enfrentar eventos em que identificamos algum risco ou quando prevemos algum tipo de desgaste emocional. Aí entra a importância da tolerância ao estresse. Essa competência socioemocional permite administrar melhor nossas emoções. Em vez de nos sentirmos oprimidos, fugir ou entrar em pânico, compreendemos que é possível aprender a lidar com os desafios de maneira construtiva e positiva, encontrando outras possibilidades para a solução de problemas. A segunda competência do grupo da resiliência emocional é a tolerância à frustração, que é a habilidade para desenvolver estratégias eficazes para regular a raiva, compreendendo a situação e lidando com as dificuldades. Muitas vezes, no dia a dia, expectativas não são cumpridas e obstáculos diversos aparecem. Sentir raiva é esperado e aceitável. O importante é não deixar que essa emoção se sobreponha à capacidade de encontrar soluções para os problemas. Além disso, é útil evitar uma atitude passiva ou indiferente em relação à situação que desencadeia a frustração. A autoconfiança pode ser definida como a capacidade de acreditar no próprio potencial para realizar alguma tarefa. Ela está associada a sentir-se bem com quem somos e com a nossa vida, mantendo expectativas otimistas sobre o futuro. Essa competência nos ajuda a colocar uma lupa nas coisas positivas, aprendendo com os contratempos e com as falhas. É como se houvesse uma voz interior que nos dissesse: sim, eu posso. Isso é fundamental para obter sucesso naquilo que fazemos. Confiar em si mesmo e conseguir tolerar situações estressantes e frustrantes aumenta a chance de a pessoa passar por obstáculos e superar adversidades. No contexto escolar, as competências de resiliência emocional bem desenvolvidas aumentam as chances de ingresso no ensino superior e costumam melhorar o desempenho acadêmico. Vale ainda destacar que o desenvolvimento das competências socioemocionais é um processo que exige vigilância, pois não é linear. O que as evidências mostram é que os resultados são mais efetivos quando professores e estudantes compartilham conhecimentos sobre a competência que está sendo trabalhada,
e quando focam o desenvolvimento em uma, no máximo 2 competências por vez, sempre levando em conta a individualidade de cada estudante. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para todos, mas é muito importante, dentro de resiliência emocional, a gente frisar que ser resiliente não é aceitar toda e qualquer situação que se apresenta, abdicando da necessidade e direitos. Também não quer dizer que não se deve sentir raiva, ansiedade ou insegurança. Essas emoções, afinal, são importantes para o nosso dia a dia e nos ajudam a compreender situações que causam incômodo. Mas o ponto-chave, esse sim, da resiliência emocional, é compreender a medida das emoções que te fazem bem ou que te ajudam, e aquelas que te fazem mal ou atrapalhem aí no seu desenvolvimento, nas suas tarefas, nos seus relacionamentos interpessoais. Sentidas de forma desproporcionais, a ansiedade, a raiva, a frustração, elas podem dificultar a resolução dos nossos desafios, nos desgastar significativamente. E quando nos equilibramos emocionalmente e a gente desenvolve a resiliência emocional, nós somos capazes de ver as situações com clareza, o que nos apoia para a gente ser assertivo, para a gente expor as nossas opiniões e a gente tentar modificar aquilo que nos desagrada. Quando falamos de resiliência emocional no fazer docente, está se referindo à capacidade do professor em regular as próprias emoções diante das demandas profissionais, e aí que nem está colocado a interação com o estudante, com a comunidade como um todo. E de modo aí não gerar esse desgaste que é totalmente desnecessário ao próprio professor e aos outros, né? Então, quando a gente pratica o autoconhecimento, quando a gente se torna capaz de reconhecer quais os estímulos, quais situações são potenciais aí desencadeadoras de estresse, a gente pode adotar estratégias de autorregulação, de autocuidado, que vão atuar como fatores de proteção para nós mesmos. Como um dos primeiros passos para desenvolver a resiliência emocional, tanto nossa quanto dos nossos estudantes, vai envolver o mapeamento das situações que podem gerar os estresses que a gente tem, podem gerar o desconforto que a gente tem, e isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, no material que eu falei para vocês do Instituto Ayrton Senna, traz ainda como lidar com momentos de alta ansiedade. Antes de abordar esse tema específico, eu quero deixar para vocês que eles deixam atividades que podem ser feitas por nós, professores, e também com os alunos para alcançar a resiliência emocional, aí tentar alcançar, né? Então, aqui voltando, como lidar com momentos de alta ansiedade. Então, primeiro ponto, procure não se cobrar se não estiver conseguindo se acalmar nesse momento. Segundo, se for possível, busque um lugar tranquilo, sem muitas pessoas ou barulhos. Terceiro, lembre-se que, apesar de não parecer no momento, a ansiedade passa. Quarto, busque outros focos de atenção por meio de estímulos do ambiente. E aí ele traz uma dica bem prática aqui, que é observar ao redor e identificar 5 cores diferentes, 4 texturas que você possa tocar, 3 coisas que você possa ouvir,
2 coisas que você possa cheirar, uma coisa que você possa experimentar com o paladar. A última dica é: faça respiração profunda, aumentando o tempo de expiração. E como dica prática, ele diz assim, ó: respire de forma consciente, sente-se numa posição confortável, com os pés no chão. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Segure a respiração com o pulmão cheio por 4 segundos. Expire lentamente pela boca durante 6 segundos. Segure a respiração com o pulmão vazio por 2 segundos. Repita 3 vezes e depois observe os benefícios da prática. Então, lembrando aqui da prática que a Sara falou um pouco pra gente, do Mindfulness, então também é uma forma de controle da ansiedade, de melhorar o nível de estresse. E essas foram algumas dicas que nós quisemos trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham apreciado. Bem, um dos temas da nossa TPC de hoje é engajamento escolar. Engajamento é uma palavra que está sendo muito difundida na área da educação, principalmente no momento que estamos agora. Então, a aflição, a preocupação nossa é de como engajar os estudantes. A abordagem que trouxemos hoje não é dizer como engajar os estudantes, porque não existe um padrão de como engajar os estudantes. E nem vamos dar dicas, porque alguns direcionamentos nas ATPCs anteriores foram colocados. Sentimos a necessidade de trazer essa temática para fazer um estudo, não um estudo aprofundado devido ao nosso tempo que temos, mas apresentar para vocês algumas considerações envolvendo esse termo. O termo engajamento, na verdade, apesar dele estar presente na área da educação, ele não é um termo da área da educação. Ele é um termo multidimensional. Ele tem aí componentes da sociologia, principalmente da psicologia. Tanto que ele é colocado como um construto, não como um conceito fechado, sólido. Fazendo uma breve pesquisa sobre construto, o que seria? Seria a construção mental criada a partir de elementos mais simples para ser parte de uma teoria. E dentro da psicologia, ele é objeto de percepção ou pensamento formado pela combinação de impressões passadas e presentes. Então, como nós não somos da área da psicologia, é um pouco complexo compreender algumas situações envolvendo essa temática. Mas o objetivo é trazermos esses estudos para termos um conhecimento e principalmente, a partir de agora, começarmos a refletir sobre as nossas práticas, sobre o contexto que nós estamos. Então vamos lá, trouxemos aí 2 artigos de 2 pesquisas que foram feitas com estudantes, por psicólogos, e vamos explorar aí alguns pontos. Então ele traz aí, primeiramente, um dos artigos, ele traz que o engajamento escolar é definido como a relação que se estabelece entre o aluno e uma atividade escolar. Esses autores, Friedrichs e Brumfield, eles foram utilizados pela SEDUC para trazer o conceito de engajamento para os materiais que estão vindo nesse processo aí, principalmente de recuperação. De acordo com esses autores, podemos ter 3 tipos de engajamento: o engajamento cognitivo,
que trata da motivação para aprender. Uma motivação intrínseca, eu tenho aí estratégias de aprendizado, investimentos pessoais e esforços. Eu tenho também o engajamento comportamental, que refere-se a uma conduta positiva, observação e respeito às regras da escola e participação iniciativa em atividades escolares. E por último, o engajamento emocional, que são reações afetivas positivas em sala, identificação com a escola, valores e emoções, assim como aproveitamento e interesse. Então, esses autores, eles dividiram o termo engajamento em 3 dimensões: cognitivo, comportamental e emocional. É sobre eles que nós vamos debruçar agora um pouco. Vamos falar um pouquinho sobre o engajamento cognitivo. Então vamos lá, do que depende essencialmente esse engajamento cognitivo? Ele depende da motivação. O que seria a motivação? É um processo pelo qual uma atividade dirigida a uma meta é instigada e sustentada, considerando também as crenças do indivíduo sobre seus valores e capacidades. Esse conceito é o conceito academicamente mais aceito, que ele foi colocado por Prince e Schunk num artigo de 2002, numa publicação de 2002. A motivação, ela se subdivide em 2 partes, em 2 dimensões. Eu tenho a motivação intrínseca, na qual os alunos se envolvem e permanecem na tarefa por prazer, desafio, curiosidade e interesse, que a atividade traz. E eu tenho também a motivação extrínseca, em que os alunos cumprem tarefas para obter recompensas externas e reconhecimento. Ou seja, a motivação intrínseca, o que comanda aí é a troca, os interesses. A gente observa na nossa prática, o que diz esses autores, que os estudantes que têm motivação intrínseca, muita motivação intrínseca, eles têm um desempenho acadêmico melhor. Que aqueles estudantes que consideramos como avançados, que como é que a gente procede com esses estudantes avançados? A gente sempre tem que estar estimulando, oferecendo desafios, projetos, para que ele continue com essa motivação. Por quê? Outros autores, o Deci e o Ryan, eles dizem também que mesmo que o estudante tenha uma motivação intrínseca, que ele precisa também da motivação extrínseca. Ou seja, uma depende da outra. Dentro do engajamento cognitivo, eu tenho o domínio aí de 3 interações. Quais seriam essas interações? Dentro de um processo de aprendizagem, eu tenho que considerar que o estudante ele interage com uma tarefa, que aí ele tem que ser persistente. Ele também interage no momento dessa tarefa com seus colegas, pois uma boa ou ruim relação entre os colegas influi na participação desse estudante nas atividades e nas aulas. E temos aí um elemento fundamental que são os professores, pois a proximidade é associada positivamente ao bom desempenho, dependência e conflito. São relacionados a dificuldades, pior desempenho acadêmico. Então, eu tenho aí 3 domínios que se combinam para eu ter o engajamento, propiciar, na verdade, num processo de aprendizagem, o engajamento desses estudantes. Vamos retomar agora aos 3 tipos de engajamento. No artigo é colocado que nos 3 tipos de engajamento eu posso ter indicadores, aspectos aí que sinalizam qual tipo de engajamento que eu estou tendo no processo de aprendizagem, na sala de aula, durante a aula, dentro de uma atividade. No engajamento cognitivo, eu posso ter indicadores de flexibilização na resolução de problemas, preferência por trabalhar estilos de trabalho independente, motivação intrínseca
e preferência por atividades desafiantes. Temos aí uma observação muito importante, que na verdade o cognitivo a gente não tem como medir diretamente, então a gente infere através de comportamentos. No engajamento comportamental, eu tenho indicadores de conduta, que seriam o envolvimento nas atividades, participação nas atividades, persistência, realização de tarefas de casa, seguir normas da escola, frequência às aulas e atenção. No engajamento emocional, eu tenho indicadores, autorrelato, que seria a sensação de pertencimento, identificação à escola, valores e emoções relacionadas ao ambiente escolar, às pessoas que ali trabalham e estudam. Grau de envolvimento em atividades da escola. Por exemplo, o aluno relata que se sente felicidade, tristeza, tédio, frustração, raiva, entre outras emoções, que podem ser positivas e negativas. Agora vamos fazer uma interação. Essa interação será uma percepção sobre sua prática e atividades. Você vai refletir agora sobre o engajamento dos seus estudantes com as suas atividades, com as suas aulas nesse momento de ensino remoto e também no momento presencial. O link do documento ele está nos comentários. Vocês terão um tempo de 10 minutos para realizar essa atividade, que na verdade nós pensamos nessa atividade sob forma de rúbrica. Essa atividade, esse documento, quando vocês abrirem, ele terá os 3 tipos de engajamento e os indicadores mencionados no slide anterior. Vocês vão refletir aí, partindo da percepção de vocês, sobre cada indicador e assinalar a rúbrica que mais se adequa a esse indicador. Lembrando, vocês vão partir da percepção de vocês com relação às atividades. Futuramente, pode ser que vocês podem aplicar isso com os estudantes, mas no momento vamos partir dessa percepção e vamos discutir, depois desse tempo de 10 minutos, fica livre para vocês colocarem nos comentários o que vocês acharam sobre essa atividade, quais algumas percepções. Então vamos lá, tempo de 10 minutos.
Continuando, quais algumas considerações sobre engajamento? Em síntese, a literatura científica em relação ao conceito de engajamento escolar aponta que seja determinado por múltiplos fatores. No Brasil, são poucos os instrumentos que avaliam engajamento escolar. Um instrumento estrangeiro que foi adaptado para a realidade brasileira por Gouveia é a escala de engajamento escolar, que na verdade essa escala original ela é holandesa e foi elaborada por os autores Schoffele, Salanova, Gonales, Roman e Bakker, no ano de 2002. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa escala de engajamento escolar,
que a pesquisadora ela fez? Ela fez um estudo e ela trouxe dentro da psicologia que o modelo mais adequado proposto por Schaufeli seria um modelo unifatorial. Esse modelo ele tem aí compreende 3 fatores de análise no processo de engajamento, que são o vigor, dedicação e absorção. O vigor no processo de engajamento, ele indica níveis altos de energia e resiliência mental, enquanto se realiza uma atividade, desejo de se esforçar na realização de algo, inclusive quando há dificuldades. A dedicação, quando ela é alta, simultaneamente ela tem sentimento de entusiasmo, orgulho e interesse na atividade a ser realizada. E a absorção indica concentração na atividade e dificuldade de se desconectar dela. Bem, a pesquisa, o artigo que estamos abordando, ele se chama Escala de Engajamento Escolar, Análise de Características Psicométricas. Essa pesquisa ela foi publicada em 2015 pela Ana Carolina Stelco Pereira e colaboradores. Então vamos lá. A amostra dessa pesquisa participaram 938 alunos do 6º ano à 1ª série do ensino médio, de 2 escolas públicas de São Paulo. O instrumento de avaliação foi um questionário com 17 itens, com escala de 0 a 6 pontos. A análise dos dados foi análise fatorial pelo método da verossimilhança, que é um método matemático que eles atribuem pontuações partindo de desvio padrão, e os itens mais recorrentes, uma análise tem uma pontuação maior. A partir dos dados, o que a pesquisadora concluiu? Que essa escala de engajamento ela é apropriada, ela evidenciou o engajamento emocional dos estudantes, dessa amostra de estudantes. Ou seja, os estudantes eles têm sim um engajamento emocional com a escola. Eles valorizam a escola, porém, eles não se engajam nas atividades escolares. Para muitas atividades, eles não demonstram nem interesse e nem esforço. Temos aí um outro estudo sobre engajamento escolar. Esse estudo ele traz aí o viés dos valores humanos. Então, a autora Gouveia, que também é uma pesquisadora na área da psicologia e estuda sobre engajamento, ela diz que os valores humanos eles influenciam no desempenho acadêmico dos estudantes. E ela traz aí um dos fundamentos para a pesquisa, a teoria funcionalista dos valores humanos. Que essa teoria ela traz funções e subfunções que estão relacionadas com o comportamento humano, e essas funções e subfunções elas estão relacionadas também com o engajamento dos estudantes com as atividades e com a escola. Então vamos lá. Para o autor Rocket, os valores humanos também são construtos. Eles que explicam as diferenças entre as pessoas, culturas, grupos e nações. Esses valores eles podem ser internalizados e tornar-se conscientes ou inconscientes. Eles podem ser também um padrão para guiar as condutas humanas. O mesmo autor ele criou um modelo que ele divide os valores em dimensões funcionais. Essas dimensões elas estão distribuídas em 2 eixos. No eixo horizontal temos aí os tipos de orientação que guiam as ações humanas, e no eixo vertical nós temos aí elementos motivadores que expressam as necessidades. Temos aí então o quadrante que sintetiza o modelo do autor em questão. No eixo horizontal, como ele disse,
temos aí as orientações que guiam as ações humanas. São 3. São as orientações sociais, que estão relacionadas mais com o interpessoal, por exemplo, viver em comunidade. As orientações pessoais, que estão relacionadas mais com o intrapessoal, são valores mais individuais. Temos aí as orientações centrais, que são tipos de referências, tanto pessoais quanto sociais. No eixo vertical, como ele disse, temos aí os motivadores que expressam as necessidades, que são aí as duas funções, materialista e humanitária. Dentro de cada função, temos aí as subfunções para cada um dos guias que orientam as ações humanas. Por exemplo, na função materialista, temos aí a subfunção normativa, que está relacionada com as regras e normas. Logo, para se viver em sociedade, em comunidade, é necessário respeitar regras e normas. E temos aí na função humanitária a subfunção interativa, que está relacionada à afetividade, construir relacionamentos, que é próprio de quem vive em comunidade. No guia aí de orientação mais pessoal, dentro da função materialista, nós temos aí a subfunção realização, que está relacionada com conquistas individuais. E na função humanitária, temos aí a experimentação. Colocamos aí o exemplo do hedonismo, aqueles indivíduos que buscam prazer, que vivem pelo prazer. E dentro do guia aí de orientação central, dentro da função materialista, temos aí a existência, que é uma subfunção que está ligada à sobrevivência do ser humano, às necessidades básicas para se sobreviver. E na função humanitária, temos aí a subfunção suprapessoal, que está ligada à beleza, à estética, aos conhecimentos, ao estudo. Então vamos lá. Os autores desse artigo, a pesquisa que eles realizaram foi similar à do artigo anterior. A amostra deles também teve alunos de escolas públicas. O instrumento que eles utilizaram também foi um questionário, só que o questionário deles, eles agregaram aquelas funções e subfunções dos valores humanos. A análise de dados também ela foi semelhante, utilizaram os mesmos procedimentos e eles tinham uma pergunta inicial: em que medida os valores humanos predizem o engajamento escolar? Então, a pesquisa ela chegou a uma das conclusões, que o engajamento ele está relacionado com as subfunções suprapessoal e existência, dentro dos valores centrais, que as pessoas que têm esses valores em alto grau, elas tendem a serem mais engajadas, apresentando uma alta dedicação, vigor e absorção frente às atividades acadêmicas. Isso sugere que o engajamento escolar tende a ser elevado quando o estudante possui como princípios, guias e valores da subfunção existência, sobrevivência, estabilidade pessoal, maturidade e conhecimento. Vamos para algumas reflexões acerca do tema. Vamos a alguns questionamentos. Na sua escola, quais os engajamentos que predominam? Partindo aí das reuniões de ATPC, nas discussões com os colegas, até mesmo na interação que vocês fizeram há pouco, é possível priorizar alguns engajamentos? O aluno traz consigo valores humanos já internalizados e outros que precisam ser construídos. Quais valores precisam ser construídos? Pensando em engajamento, em melhorar o engajamento? Sabemos aí que as famílias têm papel fundamental nesse processo. Seria muito bom se elas participassem integralmente.
mas a nossa realidade é muito diferente. Aí que entra o papel essencial da escola. Como é que a escola atua no desenvolvimento desses valores? Pensando aí nos engajamentos, os engajamentos seriam uma tarefa individual ou coletiva? Olá, pessoal. Agora vamos falar sobre o nosso programa de recuperação e aprofundamento. A Ju vai começar as slides? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que hora você está assistindo. Então, nós estamos aqui da equipe de Ciências da Natureza e de Matemática para falar um pouquinho sobre esse programa que já começou a ser compartilhado aí conosco no dia D. Então, tá aparecendo, gente, os slides? Então, esse programa ele foi baseado aí nos feedbacks que a secretaria foi recebendo, né? E também ele tem um entrelaçamento a respeito da pretensão da volta às aulas. Então, o programa ele tem foco nas habilidades essenciais, que nós já fomos conhecendo ao longo dos bimestres anteriores, e ele tem o intuito de garantir que a aprendizagem seja feita de forma mais bem estruturada possível. E esse é um ciclo que vai ser contínuo deste ano para o ano que vem. Então, para que fosse construída essa política, foram feitas baseadas, claro, nas aprendizagens aí que foram de 2019, então das políticas de recuperação do ano de 2019 e também nas escutas aí de nós, PCNPs, dos supervisores e um mapeamento das práticas que têm sido desenvolvidas pela rede ao longo aí desde o começo da pandemia em 2020. Então, para isso, pensou-se nesse processo aí do programa de recuperação e aprofundamento. Passo a palavra. Isso aí, assim como a Ju falou, a escuta, né, foi feita no ano passado, em dezembro do ano passado, nós respondemos um questionário, né, foram 2.409 professores, entre professores PCs, professores PCNPs e supervisores, e responderam sobre o material aprendizado. Então, 36% das pessoas, né, do público que responderam esse questionário, disseram que o material é um material de excelência. E 44% responderam que o material seria um material adequado. Então, baseando-se nesse relatório, nesse questionário, a secretaria desenvolveu esse projeto e aprofundou o material Aprender Sempre, assim como vamos ver nos próximos slides. Passo a palavra. Olá, pessoal, tudo bem? Então, prosseguindo com esse plano de recuperação, vamos refletir um pouquinho agora sobre o currículo. Como que o currículo ele vai ser trabalhado nesse movimento? Pode passar, Ju? Então, vamos lá. A palavra de ordem nesse processo é priorizar. Por quê? Como a gente já sabe, nós ficamos aí 6 meses no ensino remoto e nós temos aí um prejuízo na aprendizagem. Só que esse prejuízo ele não vai ser recuperado em 2 meses, em 3 meses. Ele vai ser recuperado num longo tempo. Então, por isso que ele coloca ali no finalzinho, ó, que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, pode também ter um impacto negativo. Por isso que a partir de agora, tomando como por base o currículo paulista e o currículo oficial, nós teremos que priorizar habilidades, priorizar objetos de conhecimento para conduzir aí esse processo de recuperação. Próximo slide, Ju. Vamos lá, como vai ser esse movimento? Então, ainda no ano de 2020, nós vamos selecionar quais habilidades que os alunos têm que desenvolver ainda este ano. Partindo daí, a gente vai ter 2 movimentos. Nós vamos ter que recuperar o que já foi aprendido, trabalhado, e vamos ter que desenvolver as habilidades que ainda não foram
trabalhadas. Então, aí na nossa sequência de atividades, no nosso trabalho, no planejamento, a gente vai ter que ter aí essas duas frentes como base. Qual vai ser um outro elemento muito importante também? Essas indicações, essas formações, elas vão se basear nas aulas e nos materiais do Centro de Mídia. O Centro de Mídia, ele vem aí reforçando, principalmente na questão de tecnologia, né? E aí é uma referência para os professores poderem trabalhar as habilidades e as sequências de atividades. Passo a palavra. Muito bem. Aí, dentro desse plano de retomada, nós vamos ter alguns tipos de alguns recursos didáticos que eles vão ser desenvolvidos, né? Que eles vão ser entregues para que nós possamos trabalhar com esses recursos. Bom, vamos ver alguns deles. A gente tem lá os materiais. Quais são os materiais que são utilizados? A gente tem a sequência didática de atividades adicionais. Essas sequências didáticas de atividades adicionais vão ser exclusivamente de português e matemática. Bom, qual vai ser o foco dessas atividades? Vão ser trabalhadas as habilidades essenciais de todos os anos de série. Então, quais são aquelas... Quando ele fala de habilidades essenciais, é aquelas habilidades que o aluno precisa ter naquele ano e naquela série, né? Então, é esse tipo de atividade essencial que ele precisa adquirir, tá? Também a gente tem os materiais regulares e complementares. Esses serão para todos os componentes curriculares. Esses materiais, eles vão ser entregues, né? Todos os componentes curriculares vão ter, e nós vamos receber, os alunos eles vão receber e já tem disponível eletronicamente, tá? Vamos passar para o próximo. Bom, aonde eu vou conseguir encontrar esses slides? Nós vamos deixar esses dois links para vocês aí no chat, para que vocês possam olhar esses links, mas a gente tem lá, né, no canal da EFAP, então deixa eu abrir aqui. Então lá, esse aqui é do ensino médio, tá bom? Então nesse link aqui a gente vai ter o caderno dos alunos. O que nós vamos trabalhar aqui, né, ó, é o volume 3, onde a gente tem o do aluno e a gente tem mais embaixo o do professor também, tá? Então qualquer lugar que você clicar aqui, você vai ter acesso ao material, né, para trabalhar com o aluno. Esse material é bom que até você vai poder trabalhar eletronicamente com os alunos aqui, tanto do fundamental, do ensino médio, quanto do fundamental também. Do fundamental, então também, mesma forma, a gente tem todos os volumes, né? O volume 3 é esse volume da recuperação, né? Tanto português quanto matemática está aqui, também tem o caderno do professor. Então, nós temos aí o acesso tanto dos alunos quanto dos professores também. Olá, pessoal. Então, ó, vamos agora falar um pouquinho sobre as avaliações, né? Tanto as diagnósticas e formativas. Vou passar, Ju. Então, aqui, como nós, né, temos há alguns anos, temos as nossas provas impressas, né, irão continuar as provas impressas, e agora com todos os anos de série, temos que serão focados, né, nas habilidades essenciais em português e matemática. A novidade agora é essa avaliação de fluência leitora, que será digital, né, para o aplicativo, que já tem, né, para o segundo e terceiro aninho, e agora a novidade vamos ter também para o sexto ano do ensino fundamental. E a outra novidade é as devolutivas, né, que as devolutivas serão para potencializar o uso desses recursos das avaliações, né, dos resultados das avaliações. São duas novidades para as avaliações diagnósticas daqui para frente. Tá bem? Ju, por favor. Passo a palavra. Vamos lá, então. Na avaliação da diagnóstica, os demais componentes curriculares, nós vamos ter aí um documento orientador, né, para apoiar os professores na elaboração do diagnóstico de aprendizagem. E a formação, teremos a formação via EFAP,
né, e via diretoria de ensino, com o objetivo de preparar os professores para realizar diagnóstico e utilizar esse diagnóstico para apoiar seus estudantes de acordo com as suas necessidades. Então, a formação vai ser focada no uso dos materiais e nas avaliações, né? E aí, para os professores de língua portuguesa e matemática, será realizada a partir das sequências didáticas e aí de atividades, e para os demais professores dos outros componentes, vai ser a partir da priorização daquelas habilidades que a gente já vem trabalhando e com recortes dos materiais regulares que nós temos. E aí foram selecionadas 11 competências socioemocionais para serem articuladas juntamente às sequências didáticas e principalmente de português e de matemática, mas nada impede que, por exemplo, nas nossas áreas de ciências da natureza, nós também façamos aí essa inserção. E aí, como meios tecnológicos, nós temos aí, como os nossos colegas já disseram aqui, o Centro de Mídias, que vai continuar apoiando os professores na aprendizagem, tendo aulas regulares por lá também. Passo a palavra. Agora vamos falar um pouquinho sobre a matriz de habilidades, né, as sequências de atividades e o trabalho com os materiais regulares. Pode passar, Ju. Os recursos, né, didáticos. Aqui, pessoal, o que nós temos aqui é toda a estrutura de como foi criado, né, o Aprender Sempre, de como foi pensado. Então, ele começou, né, tem lá do Currículo Paulista do Ensino dos Anos Finais, o Currículo Oficial do Ensino Médio. Partindo daí, eles pegaram a matriz de habilidades essenciais, né, para o ano, e em matemática e português, língua portuguesa e matemática, eles montaram um escopo de sequência de atividades. Nos próximos slides eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. Desse escopo saiu a sequência de atividades, mais os recortes do São Paulo Faz Escola, o EMAI, né, e ler e escrever. Agora, com os demais componentes, eles pegaram os recortes do PNLD e do São Paulo Faz Escola, né, montando esse material para ser utilizado nas aulas presenciais, juntamente com o Centro de Mídia. Pode passar, Ju. Agora, falando um pouquinho das habilidades da matriz, né, de habilidades essenciais. Então, o objetivo geral é apoiar o desenvolvimento das aprendizagens essenciais no percurso, né, durante o ano letivo. Os objetivos específicos: analisar e identificar as habilidades essenciais do currículo, priorizar as habilidades essenciais, né, para fortalecer o aprendizado dos alunos, e apoiar a recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais, né, que são as habilidades que estamos trabalhando durante os bimestres. Pode passar, Ju. Aqui ele está falando como foi o processo de construção da matriz. Por que é tão importante a gente saber disso? Para saber de onde foi criado esse material, e entender o porquê que existem essas habilidades e por que elas são essenciais. Tá? Então, eles tiveram a base de análise sobre o SARESP do ano passado, os resultados do SARESP do ano passado, mais os resultados das avaliações de aprendizagem diagnóstica desse ano. Então, eles juntaram essas informações e conseguiram ter uma base de habilidades, né, que os alunos precisam. O segundo ponto, a categoria de análise. O que eles fizeram? Eles pegaram as habilidades fundamentais do currículo paulista, juntaram com as habilidades imprescindíveis, né, para o andamento dos anos, né, dos anos anteriores, para que a gente consiga juntar e ter as habilidades essenciais. Ju, pode passar. Agora, falando um pouquinho do escopo de sequência. O escopo de sequência é onde ele indica, né, a indicação da indicação planejada do que será abordado durante as sequências didáticas, durante as aulas. Então, temos lá
Para que existe esse escopo? Ele auxilia na distribuição, né, da matriz, ele permite analisar o progresso, né, das habilidades, ele garante a análise, o alinhamento, né, entre uma aula e outra. Então, por isso que é tão importante a utilização do material na sequência que ele está, né, porque ele vai garantir, ele sai de uma aula, já vai entrar na outra aula numa sequência. Então, uma aula depende da outra, a gente não pode usar uma aula aqui e depois usar o final. Então, o material ele foi criado, ele foi pensado e analisado de uma forma, né, estruturada, de uma forma onde temos que utilizar ela na sequência. E também ele facilita o processo de leitura crítica, né, e avaliação de qualidade. Pode passar, Ju. As sequências didáticas. Então, cada sequência, né, cada ano, lá, os anos finais, nós temos 10 sequências para os anos iniciais, 8 sequências para os anos finais e médio. Pode passar, Ju. E dentro dessa sequência a gente tem o quê? Os objetos de conhecimento, né, as operações cognitivas e a estrutura. Tá? Então, ele foi criado nessa linha. Pode passar, Ju. Falando um pouquinho dessa sequência, eles colocam aqui para nós, né, o objeto de conhecimento. Temos desse objeto de conhecimento, nós sabemos que existe uma habilidade essencial para que esse objeto de conhecimento a gente consiga atingir. Então, temos a habilidade essencial. Dentro da habilidade essencial, a gente também existe aquela habilidade de suporte. O que seria a habilidade de suporte? É a habilidade que o aluno tem que vir com ele. Então, são habilidades de anos anteriores. E ele precisa dessas habilidades dos anos anteriores para que ele consiga atingir a habilidade do ano que ele está, que é a habilidade essencial. Então, nesse exemplo, frações do sexto ano, a habilidade essencial é de compreender e comparar e ordenar frações. Essa é a essencial, que é a do ano e série. Agora, ele precisa, né, de habilidade de suporte de anos anteriores, ele precisa do quarto aninho, lá no quarto aninho, ele já aprendeu lá ler um número racional. E no quinto aninho, ele também aprendeu o que? A identificar e representar frações. Se ele chegar no sexto aninho sem ter essas duas habilidades de suporte, ele vai ter mais dificuldade para o aprendizagem, para ter, né, essa habilidade, que ele consiga concluir essa habilidade no sexto ano. Tá? Esse é um exemplo. Porém, com as atividades, né, uma sequência didática que vem no material do Aprender Sempre agora, ele vai estar linkado. Então, ele sempre vai ter a volta dessas habilidades para que ele consiga avançar. Então, vocês vão observar que o material, na hora que vocês pegarem o material, derem uma lida, derem uma estudada nele, vai ter essas habilidades de suporte antes, para depois você chegar na habilidade essencial do ano série que ele está. Ok? Pode passar, Ju. Aí o material, foi o que eu acabei de dizer, dando uma especificação aqui do material de como será utilizado lá. Então, tem lá a sequência 2, aqui a atividade 2, que é da pizza, né? Então, ele tem que identificar dentro da pizza e representar a fração. Ok? Ju, pode passar. No material, ele tem uma estrutura que é muito bacana, né? Um diferencial dos outros materiais que a gente já vinha estudando, né? Do material do ano passado, por exemplo, da estrutura. O que ele vem dessa vez? O que ele tem agora? Ele tem, para os anos finais e médios, ele tem lá o iniciando. O que é o iniciando? É o início da conversa. É como você, professor, vai interagir com o seu aluno, iniciando a conversa com ele. Tá? Depois ele tem o quê? O desenvolvendo. Então, vocês vão observar que no material vai ter lá o iniciando, toda a estrutura de iniciar uma conversa com o aluno sobre a habilidade, vai ter o desenvolvimento, né, que é todo o desenvolvimento, as atividades, e o finalizando. Então, toda e qualquer aula, toda e qualquer sequência, teremos o início, o meio e o fim. Então, teremos que utilizar isso no início, conversando, desenvolvendo ele e finalizando essa aula com esse aluno, tá? Para amarrar aquela habilidade. Com isso, vocês vão conseguir entender e ter a dimensão daquela aula, se ele realmente entendeu o que foi proposto naquele momento.
Ok? Passo a palavra. Bem, vamos lá, falando dos documentos orientadores, né? Nós temos aí, virá um documento orientador com sugestões, como trabalhar as habilidades essenciais do primeiro e segundo bimestre a partir de aulas já gravadas anteriormente no Centro de Mídias, para serem desenvolvidas conforme o diagnóstico da aprendizagem. Temos aí novamente o Centro de Mídia, né, como referência. Terão também novas aulas ao vivo no Centro de Mídia, com as habilidades essenciais para recuperar, metodologias diferenciadas, atividades mais práticas e que permitam aprofundamento. Então, o Centro de Mídias aí, além da formação da EFAP, além da formação da diretoria, as aulas do Centro de Mídia, todos os componentes, elas virão com esses elementos. Retomada das habilidades anteriores à medida que se avança nas habilidades, também nas aulas do Centro de Mídias e presenciais. Próximo. Então, temos aqui um exemplo do movimento das habilidades até chegarmos na habilidade essencial que se deve trabalhar. Nós temos que lembrar que todo o processo de recuperação e aprofundamento, ele tem o nosso currículo como norteador, e falando de currículo, nós temos que pensando em habilidades, a gente tem que pensar no movimento de progressão das habilidades. E a gente tem que considerar isso nesse processo. Então, esse exemplo aqui, ele é um exemplo envolvendo o componente de ciências até chegar no componente de química. Então, lembrando que o nosso currículo, ele vem aí desde da primeira série, do primeiro aninho do ensino fundamental de anos iniciais, onde ele traz essa habilidade aí, reconhecer e comparar as características dos objetos e de seu uso cotidiano e identificar os materiais que são feitos. A partir daí, eu tenho um movimento dessa habilidade, a progressão dela, indo lá para o segundo aninho, onde eu tenho duas habilidades. Identificar de que materiais e objetos utilizados no dia a dia são feitos metal, madeira, vidro, entre outros. Como são utilizados e pesquisar informações relacionadas ao uso desses objetos no passado. Depois tem a outra habilidade, propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano, tendo em vista algumas propriedades desses materiais, flexibilidade, dureza e transparência. E por aí vai. No terceiro aninho, a gente tem a outra habilidade a ser trabalhada, classificar diferentes amostras de solo do entorno da escola e reconhecer suas características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade. Indo para o quarto ano, nós temos aí 3 habilidades. Identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas, reconhecendo sua composição. Investigar as transformações que ocorrem nos materiais quando expostos a diferentes condições, aquecimento, resfriamento, luz e umidade, registrando as evidências observadas em experimentos e diferenciando os resultados obtidos. A terceira habilidade, concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento e resfriamento são reversíveis, como as mudanças de estado físico, da água, e outras não, como a queima de materiais, e reconhecer a existência de fenômenos no cotidiano. Indo para o quinto aninho, nós temos explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais, como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas, dureza, elasticidade, dentre outras. A outra habilidade, identificar e relatar o uso de materiais e objetos mais utilizados no cotidiano e associar as escolhas desses materiais às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica, em fiações, a dureza de determinados materiais, em aplicações na infraestrutura de casas ou construção de instrumentos de trabalho no campo e na indústria, dentre outras.
Chegando aí no 6º ano, temos aí 4 habilidades. Classificar como homogêneo ou heterogêneo a mistura de 2 materiais. Observar, identificar e registrar evidências de transformações químicas. Selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas. Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos. No 8º ano, a gente tem identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e comparar como a energia é utilizada em residências, comunidades ou cidades em relação aos princípios da sustentabilidade. No 9º ano, investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Chegando na 1ª série do ensino médio, reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Indo para a 2ª série do ensino médio, tem aí aplicar conceitos de separação de misturas, conceituar transformações químicas, como quebra de formação de ligações, reconhecer as evidências das transformações químicas, avaliar as implicações socioambientais das transformações químicas. E chegando na 3ª série do ensino médio, reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, identificar transformações químicas que entram em equilíbrio químico, e reconhecer transformações químicas que podem ocorrer em mais de uma etapa. Ou seja, percebam que dentro do componente da unidade temática matéria e energia, a gente foi resgatando desde o 1º aninho até a 3ª série do ensino médio, considerando aí a progressão das habilidades. Isso é muito importante porque a partir de agora, como eu já havia falado, nós temos que considerar na recuperação, compreender essa progressão e entender o papel da habilidade suporte na habilidade essencial. Então, vamos lá. Essa apresentação ela já foi colocada no dia D, no Centro de Mídias, no dia 21. E esse exemplo que foi transposto para o componente de Química, ele vale para todos os componentes, que é Física, Ciências, Biologia, da área de Ciências Humanas. Então, é a mesma lógica das sequências do material Aprender Sempre. A sequência de atividades, elas vão ser divididas em 3 momentos, né? A ativação inicial, como já foi dito, que é o momento que nós fazemos a sensibilização, levantamento de conhecimento prévios, uma contextualização do tema e é colocado o objetivo da aula. O desenvolvimento da aula, da sequência em si, né? Organizando os tempos e os espaços e as intervenções pedagógicas. E, por último, finalizando, que é onde nós fazemos a sistematização dos objetos de conhecimento e a verificação do objetivo da aula, se ele foi atingido. Próximo. Foi colocado um exemplo de uma aula do Centro de Mídias de Química da 1ª série do ensino médio, onde ele traz o tema aí, ele traz a questão como sugestão, no momento de ativação inicial, algumas questões. Qual interações vistas nos experimentos pode ser classificadas como transformação química? Partindo aí de um experimento, né? Quais foram as evidências observadas? Após o levantamento prévio do conhecimento do estudante, retomar as 3 interações mostradas, indicando que para ser classificada como transformação química, a interação deve ter a formação de uma nova substância. Refazer a pergunta e comparar as respostas dadas, nos 2 momentos. Próximo. Como é que será o desenvolvimento dessa atividade? A sugestão que foi colocada. Solicitar que os estudantes observem ao seu redor e liste 3 transformações químicas, identificando evidências de formação de novas substâncias. A partir das respostas, exemplificar quais interações são transformações químicas e quais são
transformações físicas ou mudança de estado. Exemplo, cozimento do ovo, mudança de cor, gosto, textura, devido ao fornecimento de energia, mudança na composição. É um exemplo de transformação química. Evaporação da acetona é um exemplo de mudança de estado. Próximo. Finalizando, ele traz aí a sugestão, partindo do tema transformações químicas na natureza e no sistema produtivo, na atividade 1, temos aí a produção do etanol, que ele coloca aí uma sequência de itens interessantes para serem trabalhados. Então, ele é colocado como sugestão. Espera-se que os estudantes reconheçam a ocorrência de transformações químicas na etapa de fermentação, no qual o melácio é transformado em etanol 14%, e a ocorrência de transformação física ou mudança de estado na etapa de destilação, onde ocorre a diminuição da quantidade de água no etanol. Ele traz aí como componente também propor a correção coletiva e socialização dos registros produzidos, trazendo as intervenções necessárias para contribuir com o desenvolvimento da habilidade. Ou seja, esse exemplo, ele já está no material, né, do São Paulo Faz Escola, foi um tópico de uma aula do Centro de Mídias, né, e é um exemplo que é colocado, sendo transposto para a lógica do aprender sempre. Aí vamos falar um pouquinho agora da lógica do entrelaçamento da sequência de atividades 1 da primeira série do ensino médio de Química. Ela traz aí como habilidade essencial reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Qual é o objeto de conhecimento? Transformações químicas na natureza e no sistema produtivo. Qual é a habilidade de suporte? É uma habilidade do 9º ano, que é identificar e comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas. Relação com o material regular. A relação com o material regular está contemplada no São Paulo Faz Escola, primeira série do ensino médio, volume 1, atividade de produção do etanol. Então, lembrando desse movimento, que se eu tenho essa habilidade essencial para ser desenvolvida, eu tenho que pensar lá atrás, qual as habilidades de suporte para essa habilidade, e por aí vai. Próximo. Ressaltando a importância do trabalho pedagógico integrado, né? Após a realização das formações introdutórias, de recuperação e aprofundamento. Então, esse mês de setembro, na verdade, a partir dessa semana, nós estamos iniciando as formações para esse processo, e à medida que for inicializadas essas formações, teremos aí o desenvolvimento, a realização do diagnóstico no nosso retorno presencial, e a partir daí o desenvolvimento das sequências de atividades de recuperação. Passo a palavra. Pessoal, agora vamos falar sobre o movimento, né, que o programa trouxe. Então, nós temos lá os materiais que irão apoiar, né, o avanço na aprendizagem, as formações que trarão metodologias ativas e o uso pedagógico das avaliações. E as avaliações para inferir a aprendizagem, né? A gente vai, ali onde a gente dá a finalização, se o aluno realmente, o que ele aprendeu. Pode passar, Ju. A coerência aqui, né, como foi estruturado. Então, essa semana, né, a partir de segunda-feira, já começou a formação dos formadores sobre a sequência 1. Na semana seguinte, então, semana que vem, terá a formação dos professores sobre essa sequência 1 nas ATPCs. Depois disso, no retorno, teremos a avaliação diagnóstica, e após a avaliação diagnóstica, iremos trabalhar a primeira sequência. E aí,
será feita a engrenagem começa. Então, começou com a formação dos formadores sobre a primeira sequência, depois a formação dos professores, a avaliação diagnóstica e o trabalho com os alunos. Aí vem a formação dos formadores sobre a sequência 2, a formação dos professores, o trabalho com os alunos sobre a sequência e, por fim, a avaliação formativa. Lembrando que esse material, o programa, ele foi montado para o retorno, tá certo, gente? Então, isso tudo, nós estamos aprendendo, nós estamos nos preparando para uma possível volta, que ainda, né, teremos que verificar aí o cronograma da secretaria. Mas estamos nos preparando para o retorno. Então, vamos ficar calmos, que teremos bastante formação ainda, para que a gente consiga dar um andamento para os trabalhos e desenvolver esse trabalho de uma forma tranquila e que realmente dê frutos para todos. Espero que até aqui vocês consigam, eu tenho entendido, né, todo o processo, tenho compreendido e tenho ficado com um pouquinho mais de calma, que é isso que a gente quer passar para vocês, que o programa é um programa bacana, vem com bastante novidades, porém, iremos, com as formações, teremos maiores esclarecimentos para todos. Agora, vamos continuar com o nosso ATPC. Temos aí as nossas referências, né? O material do Instituto Ayrton Senna, como desenvolver competências socioemocionais. Os 2 artigos citados, engajamento escolar, explicação a partir de valores humanos, que está disponível nesse link. E escala de engajamento escolar, análise de características psicométricas. Os links da atividade de interação estará nos comentários e a lista de presença estará na descrição do vídeo. Agradecemos muito a participação de vocês.